Existe uma mentira que a medicina, a indústria e até a cultura popular repetem há décadas. E essa mentira está moldando a forma como você pensa sobre o seu corpo, sobre o seu futuro, sobre o que significa envelhecer bem. E a mentira é essa: longevidade é viver mais. E hoje eu vou te mostrar por que essa ideia, do jeito que ela é vendida, pode ser uma das coisas mais perigosas que você acredita. A humanidade nunca viveu tanto quanto agora. A expectativa de vida global quase dobrou nos últimos 150 anos. Isso é inegável. É uma conquista real da medicina, da higiene, da tecnologia. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: como essas pessoas estão vivendo esses anos a mais? Porque quando você olha os dados de perto, o quadro muda. Hoje, doenças crônicas como diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas afetam mais de 60% da população adulta em países desenvolvidos antes dos 65 anos. Fadiga crônica já é uma das principais queixas em consultórios médicos em todo o mundo, inclusive entre pessoas na faixa dos 30 e 40 anos. Transtornos de sono afetam mais de 1 bilhão de pessoas. E síndrome metabólica, aquele conjunto silencioso de inflamação, resistência à insulina, pressão alterada e gordura visceral, avança em silêncio na maioria dos adultos antes mesmo de qualquer diagnóstico. O que está acontecendo não é que as pessoas estão envelhecendo. Cansaço aos 38 anos? Normal. Perder foco depois do almoço? Normal. Acordar sem energia, mesmo dormindo 7 horas? Normal. Não conseguir recuperar de um esforço físico em 24 horas? Normal. Mas não é normal, nunca foi. E isso é sinal de que o corpo está em modo de sobrevivência crônica. E a diferença entre sobreviver e viver com função plena é exatamente o que define se você vai ter longevidade real ou apenas um número maior na certidão de óbito. Quando pesquisadores que estudam longevidade de verdade falam sobre o tema, eles não estão falando sobre viver até os 120 anos. Eles falam sobre health span, que é diferente de lifespan. Lifespan é o tempo total que você vive. Health span é o tempo que você vive com função, com capacidade cognitiva preservada, com autonomia física, com energia para sustentar sua própria vida, sem depender de medicação pesada, sem depender de cuidadores, de intervenções constantes. E o que a ciência mais avançada em longevidade, de centros como o de David Sinclair, em Harvard, ou as pesquisas do Instituto Buck, estão mostrando é que o gap entre lifespan e health span está aumentando. As pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo os últimos 10, 15, 20 anos com função comprometida, com dependência, com dor, com perda progressiva de autonomia. O mais importante, esse processo começa muito antes do que você imagina. Não começa aos 70, não começa com o primeiro diagnóstico. Começa no que você faz e no que você ignora todos os dias, aos 30, 35, 40 anos de idade. O corpo não envelhece de repente. Ele acumula desgaste em silêncio. E o problema é que esse desgaste silencioso quase não dói. Só aparece quando causou dano suficiente para virar sintoma. Só quando você perde a função, quando perde clareza, quando perde capacidade de recuperar. E aí já é uma batalha muito mais difícil do que teria sido se você tivesse entendido o jogo bem antes. Então, o que exatamente está acelerando o seu envelhecimento biológico agora? Existem 5 mecanismos principais. E o mais perturbador é que todos eles são cotidianos. São coisas que você normaliza. Primeiro, inflamação crônica de baixo grau. Não estou falando de inflamação aguda, aquela que aparece quando você se machuca ou quando o corpo responde para curar. Essa dor é saudável. Eu estou falando de um estado inflamatório constante, de baixa intensidade, que não aparece nos exames de rotina, mas está silenciosamente destruindo tecido, comprometendo função cognitiva e acelerando o envelhecimento celular. Alimentação ultraprocessada, sono insuficiente, estresse crônico e sedentarismo são os principais gatilhos. E a maioria das pessoas tem pelo menos 2 ou 3 desses ativos o tempo inteiro. Segundo, resistência à insulina subclínica. Você pode ter glicemia em jejum dentro do normal e ainda assim está desenvolvendo resistência à insulina há anos. Esse é um dos processos mais silenciosos e um dos mais devastadores do envelhecimento metabólico. Ele afeta energia, cognição, composição corporal, saúde cardiovascular e risco de neurodegeneração. Raramente é detectado até virar pré-diabetes. Terceiro, deterioração da qualidade do sono. Não da quantidade, da qualidade. Você pode dormir 8 horas e não passar pelas fases profundas de sono que permitem recuperação real do sistema nervoso, do sistema imune, da memória, da regulação hormonal. E o resultado disso, acumulado por anos, é uma degradação progressiva de quase todas as funções biológicas. Sono ruim não cansa, sono ruim
envelhece. Quarto, perda progressiva de massa muscular. A partir dos 30 anos, sem estímulo adequado, você começa a perder massa muscular a uma taxa de 3 a 8% por década. Esse processo se acelera após os 50. E isso não é estética. Músculo é o maior órgão metabólico do corpo. Ele regula a glicose, protege articulações, sustenta a postura e é o principal preditor de longevidade funcional na terceira idade. A pessoa que chega aos 75 anos de idade com musculatura preservada tem uma trajetória completamente diferente de quem não preservou. E quinto, sobrecarga do sistema nervoso sem recuperação real. Esse é o mais ignorado. Vivemos em um estado de estimulação constante. Notificação, tela, urgência, decisão, performance, sem janelas reais de recuperação do sistema nervoso autônomo. E quando o sistema nervoso não recupera, nada recupera. Sono fragmenta, inflamação aumenta, hormônios desregula, cognição cai. O maior erro que as pessoas cometem quando finalmente decidem cuidar da longevidade é esse. Elas tratam o sintoma, mas não tratam o sistema. Você está cansado, então toma mais café. Está inflamado, então faz uma dieta. Está estressado, você tenta meditar. Perdeu foco? Experimenta um suplemento novo. E nada muda porque você está gerenciando manifestações de um sistema biológico desequilibrado. Longevidade real não é uma lista de intervenções, é uma arquitetura de vida. É como você dorme, como você se move, como você come, como você gerencia a carga cognitiva e emocional. É como você se recupera, é como você constrói capacidade física ao longo de décadas. E a segunda razão pela qual as pessoas erram, elas começam tarde demais. Longevidade ainda é percebida culturalmente como um assunto da terceira idade, como algo para pensar depois que os filhos crescem, depois que a carreira estabiliza, depois que aparecem os primeiros problemas de saúde. Mas os dados de biologia do envelhecimento mostram exatamente o contrário. As décadas de 30 e 40 são as mais determinantes para a trajetória biológica dos 60, 70 e 80 anos. O desgaste que você acumula ou evita agora vai determinar com que versão de você mesmo você vai chegar na segunda metade da vida. Não existe neutro. Você está construindo capacidade ou perdendo. Como é na prática uma estratégia real de longevidade, não é ser atleta, não é viver de suplemento, não é abrir mão de tudo que te dá prazer. É isso, chegar aos 70 anos com a mesma clareza mental que você tem hoje ou até mais. Ter capacidade física para fazer o que você quer fazer, como subir uma montanha, jogar com seus netos, viajar sem limitação física, não depender de uma lista crescente de medicamentos para regular o que o seu corpo deveria regular sozinho, ter energia consistente ao longo do dia, sem picos e colapsos, sem depender de estimulante para funcionar, manter autonomia, manter função, manter capacidade de estar presente na sua própria vida. Isso é possível. Não é garantido, mas é possível. E as pessoas que chegam lá não tiveram sorte genética na maioria dos casos. Elas fizeram escolhas consistentes ao longo de décadas sobre como tratam o próprio corpo. Elas entenderam cedo que saúde não é ausência de doença, é capacidade funcional preservada. Se você chegou até aqui, provavelmente já sente de alguma forma que o seu corpo está te dando sinais que você ainda não está levando tão a sério quanto deveria. Porque em algum momento o cansaço virou rotina, foco fragmentado virou padrão e recuperação lenta virou expectativa. Mas isso não é inevitável, é reversível. E o melhor momento para começar a entender esse jogo foi há 10 anos atrás. O segundo melhor momento é agora.